Olá, mais uma vez aqui nos encontrando na Central do Enem, né? Vamos falar hoje sobre lei de Hess, e a lei de Hess consiste em analisarmos a variação de entalpia a partir do olhar sobre a somatória total das variações de entalpia de etapas, tá? Como assim em etapas? Bom, nós temos que entender que uma reação química, primeiramente, ela pode ocorrer em várias etapas, tá? Podemos ter uma etapa de formação para cada reagente, por exemplo. Daí, e para cada produto. Daí nós temos, então, a partir de várias etapas, nós podemos obter uma única etapa que é chamada de etapa global ou equação global de uma reação química. No caso, a variação de entalpia para essa equação global, ela é exatamente a soma das variações de entalpia de cada etapa. Então, se eu tenho uma reação com duas etapas, então eu vou ter variação de entalpia da etapa 1 mais variação de entalpia da etapa 2, e isso resultará como resultado na variação de entalpia total do processo químico, ou seja, da reação química global, tá? Vejamos um exemplo. Então, vai aparecer aí na imagem para vocês o exemplo do seguinte. Imaginemos que a gente precisa obter a variação de entalpia, ou calcular a variação de entalpia, para a reação química de obtenção ou da formação, né, do monóxido de carbono. E aí nós temos o seguinte, reage 1 mol de carbono grafite com meio mol de gás oxigênio e aí obtém o monóxido de carbono. Porém, essa reação, para se processar, passou por duas etapas, né? Que etapas foram essas? Primeiramente, 1 mol de carbono grafite reagiu com 1 mol de gás oxigênio e formou dióxido de carbono. Tá? No caso, o monóxido de carbono tem uma segunda etapa que reage com meio mol de gás oxigênio e se obtém novamente o dióxido de carbono. Bom, mas se o meu objetivo é então obter monóxido de carbono, eu devo fazer algumas observações sobre essas etapas. E aí entra toda a regra ou técnica de execução para a lei de Hess, né? Uma reação química, ela pode até ser obtida em várias etapas. Ela vai ter sua variação de entalpia determinada pela soma das variações de entalpia das etapas anteriores. Mas antes de mais nada, eu devo observar se as etapas que eu tenho, né, ou a escrita das equações químicas que eu tenho, respeita exatamente o que eu necessito para executar a minha etapa global. Por exemplo, como etapa global, eu preciso do carbono grafite no reagente, tá? Isso eu encontro na etapa 1. Para a etapa global, eu preciso do monóxido de carbono no produto. Isso eu encontro na etapa 2. Porém, o monóxido de carbono, eu preciso dele no produto e na etapa 2 ele está no reagente. E faz parte da técnica da lei de Hess eu pegar e, se necessário, inverter algumas reações, ou mesmo eu posso até multiplicar algumas reações para fazer o ajuste estequiométrico delas, tá? Sendo que quando eu faço essa inversão de alguma etapa, eu devo lembrar que essa etapa, se ela for uma etapa endotérmica, se tornará exotérmica e vice-versa, ou seja, se ela for exotérmica, se tornará endotérmica. Eu tenho que alterar o sinal, tá? Dessa variação de entalpia. Se eu tiver que fazer algum ajuste, que para esse nosso exemplo não é necessário, na estequiometria, o fator de multiplicação ou o fator de divisão que eu for usar, ele afetará também a variação de entalpia, porque a variação de entalpia é para cada mol produzido, né, ou consumido de alguma determinada substância. Então, quando eu vou considerar todo esse processo, né, em que eu preciso do grafite no reagente, em que eu preciso do monóxido de carbono no produto, eu verifico que eu vou ter que inverter a segunda etapa. Ao inverter a segunda etapa, eu transformo essa etapa de exotérmica para endotérmica, por isso eu faço a alteração do sinal da variação de entalpia da segunda etapa. Depois eu verifico que algumas substâncias elas não irão aparecer na equação global, como por exemplo o dióxido de carbono. Essas substâncias elas são consumidas no processo, então elas são, vamos dizer assim, eliminadas, e aí entra um detalhe na lei de Hess, eu vou eliminar, na verdade eu estou consumindo, né? Ela está sendo produzida numa determinada etapa, mas consumida em outra etapa. Então, para as substâncias que têm
o mesmo tipo de substância, a mesma fórmula química e com o mesmo estado padrão ou o mesmo estado físico, eu vou eliminando. Então, eu tenho dióxido de carbono, por exemplo, aí na primeira etapa no produto e tenho dióxido de carbono na segunda etapa no reagente. Então, eu elimino os dois, não vai participar da equação global. Eu tenho meio mol de oxigênio no produto da segunda etapa e tenho um mol inteiro de oxigênio, de gás oxigênio no reagente da primeira etapa, e aí eu vou eliminar meio mol, então, por meio mol da segunda etapa por meio mol da primeira etapa, restando meio mol de oxigênio, tá? Considerando tudo isso, eu vou obter então a minha etapa global conforme o que nós desejávamos, em que vamos obter justamente 1 mol de carbono grafite, meio mol de gás oxigênio, e vamos obter 1 mol de monóxido de carbono. A variação de entalpia, então, resultante é a soma algébrica, né, respeitando lá os famosos jogos de sinais, né, matemáticos. E aí, então, eu vou ter menos 393,5 kJ com 283,0 kJ positivos. Eu vou fazer uma subtração, vou obter 110,5 kJ sendo liberados. Negativo, porque a gente assume o sinal sempre do maior valor, então o resultado negativo trata-se de uma reação exotérmica, toda combustão exotérmica. Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo encontro.